Olá, mães! Boa noite! Boa noite para mais uma live muito inspiradora. Eu tenho certeza que vocês vão amar mais essa história, porque essa mãe passou por muitos desafios e ela contou como ela conseguiu destravar a fala do filho. Então eu quero que você hoje use essa história para ser a sua inspiração. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Tenho aqui alguns recados, Laura, antes de eu te chamar para a gente começar. Ai, que maravilha! Muitas mães, né? Inclusive, um dos recados é esse mesmo. Muitos de vocês têm perguntado: eu quero saber o valor, já quero fazer a inscrição, como que eu faço para já entrar no programa, que é o curso? Como é que vocês vão fazer? Primeiro, se inscrevam no link da bio, que é do FalaFlix. Por quê? Porque é lá no FalaFlix que eu vou te dar uma degustação, um pedacinho do programa Filho que Fala, para você conseguir conhecer o programa Filho que Fala, ver se faz sentido para você. Por quê? Eu não quero as pessoas entrando e achando que não tem que fazer nada. Não, tem a parte prática sim. Então, por isso que no FalaFlix eu te ensino a parte prática para que você possa colocar em prática com o seu filho e ver os resultados. E se fizer sentido para você, você vem para o programa e está super bem-vinda. Mas você precisa passar por essa experiência. E é nessa experiência do FalaFlix que eu te conto todos os detalhes do programa Filho que Fala. Como serão as aulas, valores. Por quê? Porque lá eu deixei tudo esquematizado de uma forma que você consiga ver o que você precisa fazer, qual é o seu papel nesse momento. São aulas que eu gravei para vocês, preparadíssima para vocês. Então falou que aqui eu te conto aqui as histórias de inspiração e formas de você também já começar a estimular, porque todo final de live eu tenho aqui mostrado para as mães o que é que ela tem que fazer. Não recebeu nenhuma mensagem minha? O grupo começa a ter mensagem. Tem sim, eu mesma recebi mensagem. Tem sempre mensagens, é minha e da minha equipe. Fiquem tranquilas. Estejam no grupo. E agora eu vou chamar a Laura para ela contar pra gente uma história de inspiração. Deixa eu abrir um pouco o vídeo. Laura, você já está aí? Gente, a história da Laura é também incrível. Tá difícil de escolher, né? Qual que é a melhor história? Porque pra mim todas elas estão incríveis. Deixa eu ver se... Para participar do programa, primeiro vocês todas as informações e as aulas elas são gratuitas, totalmente gratuitas, tá bom? FalaFlix, aulas gratuitas, mas eu preciso que você se inscreva. Oi, Olá! Boa boa noite, noite! doutora, tudo bem? Eu tô bem, e Tudo você? certo. Conversamos um monte hoje, né? Sim, foi muito bom. Eu falo que vocês têm me falado cada mensagem emocionante que eu tenho ficado emocionada de perceber, porque às vezes pra gente, né, que tá fazendo isso todos os dias, que fala assim, esse aqui eu já sei, não parece que acaba tendo tanto valor de conhecimento para vocês. E uma frase que você falou, eu cheguei até a anotar. O básico com o que você tem, com os recursos que você tem. Faz. O que você não pode é ficar parada. É bem Isso isso mesmo. eu amei essa frase. E agora, a partir dessa frase, de tudo que você passou até você chegar no programa, tudo como você percebeu das dificuldades do seu filho, conta tudo pra gente nos mínimos detalhes, porque você sabe que mulher gosta nos mínimos detalhes, né? Vou, Conta ten- tudo! vou tentar ser breve, mas bem detalhada em tudo para Não se vocês preocupe em entenderem. ser breve, pode contar, a gente tem tempo aqui. Então, assim, o Lucas hoje ele está com 2 anos e 8 meses. Ele sempre foi aquele bebê que eu posso dizer para vocês, até falei para a doutora de detalhes. Se eu soubesse que todos os bebês fossem igual a ele, poderia ter 50.
Ele sempre foi muito calminho, muito tranquilo de lidar, sempre foi muito fácil de rotina. E ele foi crescendo, e com um ano ali ele fazia muitas vocalizações, bastante vocalizações, mas falava poucas palavrinhas. E aí eu comecei a ficar com aquele alerta, né? Olha, ele deveria estar falando mais palavrinhas. Porque a gente sabe, é meio que um padrão que todo mundo sabe que com 2 anos, a maioria das pessoas sabe, as crianças já devem estar falando frases, né? Então eu me baseava muito nisso. Ele foi passando o tempo, tava com 1 ano e meio, 1 ano e 7, 8 meses nessa fase ali, e eu percebia que ele falava pouquíssimas palavras esporadicamente. Algumas vezes ele falava algumas palavras, mamã, mas era muito pouco. Aí eu levei ele para a primeira avaliação com uma fono, né? Passamos com o pediatra primeiro, para ele me dar uma tranquilizada, né? E ele me disse assim que, pelo que ele estava percebendo, o Lucas não teria nenhum problema mais grave, que ele acreditava que seria uma falta de estímulo, mas que seria importante eu procurar uma fono para poder me dar um norte, né? Aí fui atrás de uma fono. Nesse primeiro momento, ela fez uma avaliação e me comentou que ele estava tranquilo, que era falta de estímulo, que ela não via nenhum problema maior quanto a isso. E aí ela acabou me dando umas folhas, 4, 5 folhas, não me recordo exatamente, com orientações do que eu deveria fazer. E aí a gente vem para casa com aquele monte de folha, né? Já preocupada, já nervosa, já com tudo na cabeça, que é um turbilhão, se culpando, né? Porque querendo ou não, a gente acaba comparando com outras crianças e eu via que as outras crianças na idade dele falavam bastante, já falavam frases algumas, né? E ele ainda não tinha 2 anos, mas estava próximo de fazer 2 anos, praticamente não falava muitas palavras. E eu pensava, como que ele vai falar frases se ele não tem vocabulário para falar frases, né? Então, cheguei em casa, vou ler, até fazia algumas coisas que estava escrito, né? Repetir várias vezes a mesma palavra, trazer os objetos na boca, mas não estava dando certo, não estava conseguindo me conectar com ele. Hoje eu entendo o porquê, né? Na época eu não entendia. E nesse meio tempo, em questão de 2 meses por aí, a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de colo do útero, que estava um pouquinho mais avançado do que o normal, então a gente não poderia fazer uma cirurgia. Nós teríamos que passar por todo o tratamento de químio, rádio, braquiterapia. E foi um baque psicológico muito grande para mim, porque como sou filha única e a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, é tudo muito longe para fazer o tratamento. Então era 100 quilômetros a cidade que a gente ia para fazer as químios. 100 só de ida, mais de volta davam 200, né? Então, assim, eu trabalhava num hospital, eu trabalhava no plantão, eu saía com ela, eu ia nas químios, eu voltava para casa cansada, exausta, sabendo que o meu filho tinha dificuldade, tentando fazer o que eu conseguia daquela folha com a cabeça que não estava ali no momento, né? Com tantas incertezas que a gente passa diante dessa doença que é realmente muito difícil, né? Então, assim, foi um período muito complicado que me colocou em xeque em algumas coisas e eu tive que acabar deixando de lado um pouco o foco de destravar, ajudar o Lucas, porque eu não consigo abraçar o mundo, né? A gente, infelizmente, não consegue. E eu sabia da importância que era eu estar no momento ali para minha mãe, porque a cabeça é 50% de um tratamento para uma pessoa, né, enfrentando essa doença. Eu sabia que eu precisava ser forte por ela e ajudar ela a chegar ao final do tratamento. Então a gente fez todo o tratamento. Durante o caminho eu tive que tomar escolhas muito difíceis. Eu saí do meu emprego, eu tive que abrir mão de trabalhar no hospital porque eu não estava mais conseguindo conciliar entre ser mãe, filha, esposa. Eu não dava o giro e, infelizmente, o que eu menos precisava no momento, né? Apesar de eu amar a minha profissão, era trabalhar. Então, eu tive que abrir mão do meu emprego para poder apoiar a minha mãe. E, graças a Deus, passamos por essa fase, deu tudo certo. Ela recebeu o diagnóstico de que está curada, né? E aí eu disse, bom, agora vou focar no Lucas, né? Um pouquinho antes eu já disse, tinha tanta fé que ela ia estar curada, que eu disse, já vou começar a focar no meu filho. Agora eu vou me dedicar a ajudar ele a destravar a fala. Até porque nessa época ele já tinha 2 anos e 4 meses. E estava estagnado igual a quando ele estava com 1 ano e meio. E aí,
levei novamente na fono, a gente fez 2 meses de terapia, eu coloquei ele na escola, que ajudou muito. No meu caso, a escola foi muito benéfica. A gente pesquisou uma escola fenomenal, assim, que eles apoiam muito. Então, coloquei ele na escolinha, ele melhorou bastante em questão de interação e tudo, mas a fala ainda estava travada. Acredito que tenha sido porque no decorrer do processo teve alguns problemas de adaptação com a nossa fono, né? Então eu decidi que eu ia mudar de fono. Porém, aqui na nossa cidade não tem muitas opções. Tudo isso particular, né? Porque pelo SUS e convênio a gente não tinha nenhuma opção. E as opções particulares, além desta fono que ele estava indo, que teve esse problema de adaptação, não tinha. Simplesmente não tinha. Nas cidades próximas, eu entrei em contato com várias, não foi uma, não foi duas, foi mais de 10. Ninguém tinha horário. E aí, eu fiquei desesperada. Eu disse, eu vou fazer o quê com meu filho agora? Agora que eu tenho tempo e meu psicológico se reestruturou, eu não tenho norte. Eu não sei o que eu vou fazer para ajudar ele. E ele precisa de mim, porque o tempo passou e as coisas foram estagnando e ele precisa que eu ajude ele agora. É esse o momento, porque pro meu marido, ele tá indo para a escola, apesar de ser uma escola assim que eles cuidam muito bem, ele tem 5 coleguinhas, 2 professoras, então assim, ele tem todo um apoio, assim. Eu me preocupava com o fato dele se comunicar com os colegas, dele interagir, né? Então eu ficava pensando, e o tempo vai passando e ele vai ficar parado e vai piorar, né? E aí fiz uma oração até uma noite, disse, né, por favor, Deus me ajude, porque eu tô numa situação que eu não tenho para onde ir mais. Não sei mais o que fazer. E olhando o Instagram, apareceu o evento do FalaFlix. E eu achei interessante pelo nome. Eu disse assim, nossa, deve ser uma coisa muito legal. De uma pessoa muito criativa, né? Então eu disse, vou assistir. E bem na semana começou as aulas. Na primeira aula, a senhora já me ganhou. Eu já vi que não era balela de internet, não era aquela coisa que todo mundo fala, tinha fundamento, tinha metodologia, era coisas que assim você não para pensar, mas quando você escuta, você vê e diz, é aqui que eu tô errando. Então já no FalaFlix eu vi que eu tava muitos erros que eu tava cometendo com ele, e eu já disse, não, eu vou mudar e eu vou fazer esse curso e eu vou ser a fonoaudióloga do meu filho, porque não vai ter ninguém mais motivada do que eu para ajudar ele agora. E eu vou me dedicar e já vou começar. E aí, já no FalaFlix, eu vi que eu era aquela mãe Faustão, que a senhora, essa expressão me guardou muito até. Eu dou bastante risada quando eu lembro, porque eu realmente enchia ele de perguntas. Era tudo, eu não dava tempo de resposta para ele, eu ficava tão afobada com ele falar, que eu já falava, perguntava, respondia, já mudava o assunto, as pessoas falavam oi, e eu sabia que ele não ia responder oi, eu não dava nem a chance dele fazer o gesto. Eu já falava, fala oi, Lucas, diz oi pra ele, Lucas, fala oi. E ele não se conectava comigo. Apesar do Lucas ter sempre uma base de um contato visual ótimo, assim, ele sempre olhava muito, prestava muito atenção, se eu pedia algo, ele entendia todos os comandos, assim. Apesar de tudo isso, eu não dava o tempo dele falar. E foi uma coisa que eu já comecei no FalaFlix a aprender e a dar, e eu já via que o contato visual aumentou, ele já estava interagindo mais comigo, e dentre outras coisas que a gente aprende no FalaFlix mesmo, que assim já te dá um norte enorme para te começar. E no curso, então, é maravilhoso. Ele evoluiu muito com o curso. Quando ele começou a fazer o curso, ele falava 7 palavrinhas. Hoje eu já perdi a noção de quantas palavras ele fala. Ele fala muitas palavras. Ele fala frases simples, como da mamãe, sim, mamãe, não, papai, vamos, papai. Então, 2 palavrinhas assim ele já fala. A lista de gestos, que era uma lacuna muito grande que ele tinha, enorme. Ele conta histórias através de gestos hoje. Ele caiu no chão, ele mostra que ele caiu no chão e fala chão e encena o tombo dele, conta que ele estava jogando, ele fala bola e chuta a bola imaginária, mostrando como que aconteceu. Então, assim, ele deu um salto que todas as pessoas que convivem com ele perceberam isso. Na escola também, interação social,
melhorou muito. Ele brinca com os coleguinhas dele, com os coleguinhas de outras turmas. A adaptação dele com a professora também super melhorou. A professora consegue entender mais ele, né? Porque ele fala algumas palavrinhas, muitas palavrinhas que ele falou primeiro na escola. Olha! E depois em casa para mim. Então, assim, foi muito emocionante todo o processo que a gente tá passando com ele. Ele evoluiu muito. E assim, é uma coisa fenomenal. Realmente dá resultado quando você aplica o básico bem feito com estratégia. E não é assim aquela coisa que a gente pensa que a gente tem uma rotina extremamente corrida. Nós mulheres mais ainda, porque é casa, é comida, é tudo, né? É roupa. Então, assim, a rotina ela vai engolindo a gente. E dentro do programa a gente aprende a colocar eles na nossa rotina, a estimular dentro da nossa rotina. Não precisa ser nada que você não faça. Por exemplo, você vai dar banho nele igual todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por que você não incentiva todos os dias no banho? Tem inúmeras atividades que a doutora fala que nós podemos fazer com eles no banho, para a parte do corpo, cantar as musiquinhas, muitas coisas que a gente na correria, vamos dar banho rápido e já fazer outra coisa, não se atenta a fazer, né? A troca de fralda também. É um momento que ele tá ali deitadinho, olhando para você, você tem um contato visual ótimo, né? E às vezes a gente não aproveita. É tão automático você deitar, limpar, tirar e fazer outra coisa que você não aproveita. E eu não aproveitava isso. E depois, num tempo aproveitando, foi que ele começou a falar cocô, xixi. Ele já tá até em processo de desfralde. Porque ele começou a comunicar quando ele quer fazer cocô, quando ele quer fazer xixi. Ele demonstra, ele fala. Então, assim, muitas coisas que melhoraram por eu saber o que fazer, quando fazer e do jeito que tem que ser feito. Muito maravilhosa a sua história. É emocionante, né? Do quanto você teve que fazer escolhas no meio do caminho, porque você já teria começado o tratamento dele, mas aí você esperou para que desse o suporte para sua mãe. Você fez depois outra escolha, que é do seu emprego. E daí, quando tudo já estava organizado, você tomou a frente. E a frase que você falou é maravilhosa, de que ninguém vai fazer mais pelo meu filho do que eu. Porque se tem alguém que tem todas as forças e que vai fazer o melhor, é você. São as mães mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, vou só colocar na escola. Não, eu quero. Teve uma mãe hoje mesmo que me mandou vários directs e eu falei assim, que ela queria um horário para atender. E eu falei assim, eu não tenho horário, não tenho horário para novos pacientes, mas entra, né, no Falaflix, no programa Filho que Fala, porque eu vou te dar atenção lá. Porque eu tenho os meus horários destinados para isso, para que eu passe no grupo, para que eu converse com vocês, para que eu tire as dúvidas, para que eu faça as aulas, mas eu não consigo assumir. Ah, lá não, eu queria o atendimento só se fosse presencial. Mas o restante do dia? E a parte da alimentação, que você vai trocar fralda, que você vai limpar a casa? Onde é que fica o seu filho, né, nesse momento? Então, às vezes, a criança, que a mãe de ontem falou, ela deixava na TV. Não sei se esse era o seu caso também. Mas. O Lucas não era muito de televisão, ele gostava de uma musiquinha. Como foi uma das primeiras coisas que a senhora me orientou, que TV indiretamente também é tela, né? Então a gente teve esse ajuste. Hoje ele fica só quando é extremamente necessário, algum pouquinho, né? Não fica muito. Mas assim, ele ficava muito sozinho, brincando com todos os brinquedos da casa. Quando eu tinha que fazer as coisas, ele não tinha um foco, uma coisa assim. Ele tinha todos os brinquedos jogados e ele ficava ali tentando descobrir o que ele fazia, o que não fazia, meio sozinho, sem ninguém do lado, né? Porque a gente vai, tem que lavar louça, tem que fazer isso, tem que já organizar isso, né? Outro dia, e a rotina vai te engolindo e ele ficava muito sozinho. E eu vejo que faltava essa conexão minha com ele. De eu poder estar ali e ensinar ele, porque eles aprendem brincando. Isso é uma coisa que a senhora fala muito no curso e é realmente tem que ser interessante para eles se conectarem com a gente, para conectados conosco, eles aprenderem. E a partir do momento que eu passei a estar mais disponível por ele, ele começou a me dar o retorno que eu precisava. Ele começou a se esforçar, digamos assim, também. Foi uma via de mão dupla, porque eu estava ali para ele e ele estava ali para mim. Então, assim, eu
pedia pra ele, vamos me ajudar, filho? A mamãe vai lavar a louça, secar e você vai guardar os potes, tá bem? No começo, ele só fazia. Hoje, eu seco a louça e ele diz, óti, mama, óti. Ou só diz óti. Muitas palavrinhas, ele evoluiu. Ele começou, ele falava mama, papa. Hoje ele fala mamãe, mãe, papai, pai. Então, assim, ele começava, ele falava bó pra bola. Hoje ele fala bola. E essa evolução vai ser constante. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, mas pronto, já consegui não falar Flix a primeira palavra. E o resto? Você está passando por esse momento agora. Conseguir as primeiras palavras? Ok. Espontâneas? Ok. E agora as frases? Hoje algumas mães ficaram, mas e as frases? Mas e agora para fazer mais gesto? E agora para as onomatopeias? Porque a gente precisa desse apoio. E muitas mães não têm esse apoio nem mesmo quando tem um profissional que está atendendo. As mães que vão no SUS. Por quê? Porque é um atrás do outro, porque coloca as crianças em grupo, porque nem sempre são as mesmas que atendem. A gente tem mães dentro do programa que a criança faz todas as terapias menos fono, porque fono nunca conseguiram contratar. Né? E você tentou também, você também nem conseguiu. Foi muito atrás, a gente correu muito atrás mesmo em outras cidades aqui da região, 2, 3 cidades. Até o meu marido, uma fono respondeu ele essa semana, de 5 meses atrás, que ela respondeu essa semana que tinha vagado um horário. Aí eu disse, olha, acho que não vou precisar, qualquer coisa eu te chamo. Porque, assim, o conjunto, como a senhora disse, não é só a fono, não é só a escola. É um todo, é um conjunto. Eu tive apoio maravilhoso da minha sogra durante esse processo. Quando eu mostrei para ela que eu ia fazer o curso, eu mandei um vídeo da senhora no YouTube, porque ela não tem Instagram, e ela assistiu. No outro dia, ela estava olhando, passando, apareceu outro vídeo das brincadeiras da folha de sabão. E ela me mandou. E eu disse para ela, já estou fazendo, vó, muito legal, vamos fazer também e tal. Então, eu tive muito apoio de todo mundo, do meu marido, das dindas, quando vem aqui em casa, que também incentivam ele, brincam com ele. A escola maravilhosa, a professora, a pedagoga, quando eu comentei, né, olha, estou colocando ele na escola porque ele está com uma dificuldade na fala e foi uma orientação da fono. O que a gente pode fazer para te ajudar? E eu comentei com elas, né, antes de eu trocar de fono, eu troquei uma ideia com a professora. E aí eu comentei, vou fazer esse curso e vou ser eu a fono do Lucas. A pedagoga da escola me disse, o que você quer que a gente faça em aula com ele, dentro do teu curso, para ajudar a estimular? Amei. Então, assim, eu tive muito apoio de todo mundo, do meu marido, que também me ajudou muito nas brincadeiras com ele. A gente aprendeu a brincar do que ele queria. No começo, por exemplo, ele não queria ler um livro. Por quê? Porque eu não sabia o jeito certo de conduzir ele. Eu queria que ele ficasse sentado, imagine, uma criança de 2 anos sentado quietinha, olhando um livro na minha mão. Esperando as frases desse tamanho. Claro que nunca seria interessante para ele. Ele queria pegar, ele queria olhar, ele queria mexer. E eu falava, não, Lucas, senta aqui, vamos ler. Olha aqui, o que é isso? É um leão? É um leão? Como o leão faz? Uau, o leão, filho, tudo numa metralhadora. Ele só me olhava, tipo assim, tá, você é maluca. Valeu, como mamãe. se dissesse assim, não tô nem aí pro que você tá falando, sabe? E me deixava. Hoje não, hoje ele pega os livros e ele me mostra. Hoje à tarde, quando nós estávamos conversando, eu falei das cores. Ele já me trouxe o livro para mostrar as cores, para falar as cores. Foto, né? Ele já pegou e ele já falava rosa, verde, roxo, azul, blue. Ele fala blue também pro azul, é uma gracinha. Então, assim, ele foi desenvolvendo muitas coisas, porque eu aprendi a brincar com ele. No começo, eu deixava para ele, ele virava, tudo como a senhora ensina dentro do curso. E ele foi se interessando. Foi nos livros que ele aprendeu a falar sim. Porque ele virava e eu deixava, ia narrando o que estava acontecendo, tudo, né? De repente, ele achava uma coisa interessante e me mostrava, por exemplo, ele me mostrava o leão aí, e mostrava o leão e fazia rau. E eu dizia, isso, filho, o leão, né? E ele, sim. Foi quando ele começou a falar o sim, que eu ia nomeando os bichinhos e ele ia concordando. E às vezes eu nomeava errado para ver o que ele ia falar e ele falava, não. Então, assim, a gente foi
uma coisa muito legal, que ele melhorou muito por isso, sabe? Dessa parte de livro. Mas também não é só isso, é dentro da rotina mesmo, como eu disse, é ajudando a tirar uma roupa da máquina, abriu, fechou a porta, vamos tirar, coisas que você ensina dentro do curso que são práticas. E não é assim um curso que você vai, tem as aulas gravadas, você vai assistir, deu, acabou. Não, a gente tem um suporte realmente que funciona. Eu, particularmente, todas as vezes que mandei dúvidas no grupo, eu tive resposta. Não teve uma vez que eu não tive resposta específica, direcionada a mim. Oi, Laura, olha só, né? Faça isso, faça aquilo. Legal isso que tu conseguiu, tenta isso. Então, assim, sempre eu tive uma resposta. Tanto tua, quanto a Rayane, que é uma pessoa incrível, assim, maravilhosa, que tá sempre ali. Ela tem muitas dicas para passar. Ela tem uma história muito bonita também, que ela... E isso é muito legal do grupo, não só dela, mas de todas as mães. Porque as mães vão falando e a gente vai ficando feliz, genuinamente feliz por crianças e mães que a gente nem conhece. Nem conhece. E a gente vai se conectando. Essa semana, por exemplo, aquela mãezinha que comentou, né, que perdeu tudo, todo mundo se conectou, todo mundo ficou... Assim, a gente cria uma rede de apoio realmente, que você tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. A dúvida de uma é dúvida da outra. A resposta que serve para uma serve para outra. Então, assim, você vai tendo um suporte maravilhoso, tanto de outras mães quanto da doutora, a qualquer coisa que precisa com plataforma, da Alana, sempre ali presente também. Então, assim, e não é um curso só sobre a fala. Não. É um curso completo. Para quem tem problema com sono, tem a terapeuta do sono, terapeuta comportamental, neuropediatra. Então, assim, você tem todo um suporte. Não é apenas uma fonoaudióloga ali que gravou umas aulas e soltou na plataforma e sumiu e vocês se virem. E se Não virem é para isso. aplicar, me deixe mensagem no Hotmart, né? Exatamente. Não, a gente Não. tem todo um suporte. Até a primeira vez que eu escutei o áudio, o meu marido disse assim, ela fala diretamente com vocês, ela foi para você mesmo. Eu disse, sim, eu sou a Laura. Foi para mim. Porque, assim, as pessoas têm uma ideia de que, talvez por outros cursos, que é uma coisa muito distante. Uma coisa que não vai dar certo. Mas não, é realmente pessoal. Você tem um apoio, você tem uma resposta para ti. Então, isso, assim, é muito legal, porque você não fica desamparada. Eu estava muito desamparada. Eu não tinha um norte. Eu não tinha por onde pegar. E hoje eu já tive muitos avanços. O Lucas começou o mapa de partida dele, que era uma coisa que eu não fazia ideia que isso existia. Ai, conta do mapa. Peraí, antes de você contar do mapa, porque tem várias perguntas sobre isso, eu não queria te interromper. Qual que é a idade do Lucas hoje? Isso. O Lucas hoje tem 2 anos e 8 meses. E Quando 8 ele meses. Isso, quando ele começou, ele tinha 2 anos e meio. Tá, 2 anos e 6 meses. Em quanto tempo você conseguiu a evolução do Lucas? Isso. O Lucas foi 2 meses, que foi, né, dos 2 anos e 6 aos 2 anos e 8. Quando ele começou o programa, ele tinha um mapa de partida de 12 meses. De Eu 12. fiquei apavorada, porque eu pensei assim, quantas lacunas esse guri tem que eu não estou enxergando? Onde? Mais de um ano de atraso? O que eu fiz? Eu dormi? Será? Onde tá isso, Onde né? está, onde eu errei, né? Porque as mães me falam isso, o que eu deixei de fazer? E o mais importante, para onde eu vou agora? Que tá tudo ali, você já vê as lacunas, olha, ele tá com dificuldade nisso, vamos focar em fazer isso. E assim a gente foi preenchendo as lacunas, e agora, quando eu fiz de novo, em 2 meses, ele tá com 24 meses. Em 2 meses, ele aumentou 1 ano. Você não chegou a fazer com um mês? Eu fiz, foi para 18. Ah, então vamos lá. Vamos organizar, porque senão as mães não vão entender. De 12 você fez quando entrou no programa, ele estava de 12 meses. Isso. Daí depois, com 30 dias que a gente pede para fazer, você fez de novo. Isso deu 18. E ele já evoluiu 6 meses. Isso. Já tinha evoluído 6 meses em 1 mês. E depois, mais um mês, ele evoluiu mais 6 meses. Em 2 meses, ele evoluiu 1 ano. E eu, assim, fiquei muito feliz mesmo. Quando eu fiz agora essa segunda vez, eu até pensei que eu não ia ter tanto resultado. Porque a gente, quando vai tendo resultado, às vezes parece que estagna. Fala assim, já é normal, né? A gente esquece. Isso, e parece que estagna, parece que ele não aprende mais tão rápido como você aprendia no começo. Então você pensa assim, estagnou, eu vou fazer, ele vai estar igual. Quando veio os 24, eu disse pro meu marido, ele tá praticamente
Na mesma tá idade muito que ele. perto. Eu disse, tá muito perto. Falta ele começar a realmente contar histórias e tudo. Contar E ele histórias. já está fazendo por gestos. Que eu percebo que foi uma escada. Isso Dentro do programa mesmo, que ele foi subindo. A fralda, por exemplo. Quando a gente começou o programa, ele tinha a fralda em fácil acesso. Ele fazia cocô, ele ia no quarto, ligava a luz, me trazia a fralda para mim trocar. E aí eu trocava a fralda. Depois do curso, eu tirei de fácil acesso para que ele me levasse até a fralda e eu falasse para ele, né? Olha, filho, é a fralda, cocô, você fez, vamos trocar. Já começamos o diálogo ali. Com uma semana dessa mudança, ele já começou a fazer assim. Quando ele fazia cocô e fazia assim. Cheiro ruim. Fazia o gesto. E aí eu dizia para ele, olha, filho, você fez cocô. E ele, xim, assim. Levávamos ele trocar a fralda. A professora me diz um belo dia, o Lucas começou a falar cocô. Eu disse, ela disse, ele fez cocô hoje e me disse, cocô. E a professora trocou. E eu cheguei em casa para testar, né? Deixei. Ele fez cocô e eu vi que ele tinha feito cocô. Ele veio para mim, mama, cocô. Então, assim, virou uma frase. Foi uma escada. Ele começou não fazendo nada. De repente, ele começou me levando e me comunicando pelo gesto de me levar. Depois ele aprendeu o gesto específico do cheiro, por última palavra, e agora ele já consegue falar uma frasezinha usando essa palavra. Gente, que emocionante. E como você se sente por todo o seu esforço, por tudo que você teve que fazer de escolhas, escolher suas prioridades? E eu lembro que na mesma época, né, que você entrou, eu até contei para vocês, né, uma história de uma paciente, da mãe de um paciente, e que eles tiveram que abrir mão por um mês do atendimento, porque ela estava com um pai que também estava com câncer terminal no hospital, e ela ligava, ela chorava, porque ela falou assim, eu tô fazendo o pior pelo meu filho, ele vai voltar tudo, ele vai estagnar. E eu falei, cuida do seu pai, você vai fazer o seu melhor agora pelo seu pai, e depois a gente continua, né, da onde está, porque às vezes a gente tem que fazer escolhas. Sim, foi o meu caso, tanto que quando eu consegui me libertar da culpa das escolhas que eu fiz, a partir do momento que eu escutei esse relato e eu vi o olhar carinhoso que a senhora teve. Eu até comentei no grupo que falta isso. Falta fonos que olhem para as mães, que não olhem só para a criança, porque as mães são a base. As mães que vão se conectar com a criança. É através da mãe que tudo vai vir. E se a mãe não tiver legal, nada vai acontecer. Nada vai fluir. Nada. Então, assim, quando eu vi que você teve esse olhar humanizado com essa mãe que passou por uma situação muito parecida com a minha, foi que eu tive mais certeza ainda. Eu tô fazendo o curso certo com a pessoa certa. Uma pessoa que é humana, uma pessoa que olha um todo. Que o curso é um todo e a doutora é um todo. Você vê o cuidado, você vê a preocupação dela com tudo. Não é mais uma fono que tá aí, que até a gente vê, né, comentários de pessoas nas próprias lives, e as pessoas dizem, mas será que dá resultado? Hoje em dia todo mundo quer vender curso. A doutora Camila não é assim. Vocês vão ver, façam o Fala Flix, comprem o curso, vocês vão ver o que eu tô falando. É um atendimento personalizado, é como se ela estivesse ali do teu lado. Nenhuma outra fono disponibiliza um número assim. Eu pagava particular na minha cidade. Nem mesmo a fono particular. Exatamente. Então, assim, é diferenciado e é uma metodologia de fácil entendimento. Você lê e você é tudo muito mastigado para você. E é sempre ali. Um passo a passo, né? Isso. É nítido uma também a escadinha. Sim, você tem que começar aqui. Se seu filho ainda não faz isso, você não saia daqui. Você Não fala... adianta você sair daqui. E é tudo tão arrumado, tão completo, que um vai ligando o outro e você vê, nossa, é verdade. Agora, nossa, é verdade, eu fiz isso. Agora ele conseguiu fazer outra coisa. Exatamente. E é assim que ele evolui. Claro, exatamente isso. É tudo interligado. Então você precisa... Eu achava que o meu contato visual do meu filho era ótimo. Porque ele olhava para mim, porque ele atendia pelo nome. Não era tão ótimo
quanto eu imaginava. A partir do momento que eu comecei a brincar com ele, que eu fui vendo que ele realmente olhava para minha boca. Ele olhava para o que eu estava fazendo, ele imitava o que eu fazia. Se eu fazia assim com o carrinho, ele queria fazer também. Então, assim, foi tudo um processo que melhorou o contato visual, aumentou os gestos, e é tudo dentro do programa que você vai seguindo o passo a passo. No Fala Flix você já tem uma base do que você precisa fazer, você já tem uma direção, mas é dentro do programa que você começa realmente o caminho. E nesse caminho você não fica desamparada, você não fica nem pela doutora, nem por outras mães também, porque a gente se conecta muito ali no grupo, todo mundo vai contando experiência e melhora. Não é só a fala, é um todo. Hoje meu melhora a família, né? Porque todo mundo fica mais tranquilo. E hoje meu filho, eu tenho uma conexão com ele muito legal. O meu filho hoje é meu amigo. Hoje meu filho, eu consigo chamar ele, vem fazer isso com a mamãe, e a gente passa um tempo de qualidade junto. Ele me ajuda, eu dou a atenção que ele precisa. Então a gente vai se conectando com o nosso filho. Você vai melhorando como casal, porque teu marido vai se conectando com o teu filho, você vai se conectando também de outra forma. Vocês vão realmente fortalecendo o vínculo familiar. No meu caso, com a minha sogra, que também me ajudou muito nessa questão de rotina, quando eu fiz o quadro. Tanto que eu fui uma das primeiras mães a fazer o quadro. Quando eu entrei, eu disse, eu vou fazer logo o quadro. Não estava nem explicado ainda, eu disse, eu vou imprimir isso aqui, eu já vou fazer, porque eu percebi que eu me perdi do Lucas a partir do momento que ele fez 1 ano e deu aquela quebra na nossa rotina. Porque até então ele era um bebezinho fofinho, onde largava. Onde coloca, fica, né? Isso, tudo muito calmo, muito tranquilo. E a partir do momento que ele virou um espoleta, que eu tinha que manter ele vivo até o final do dia, foi muito desgastante. Então, assim, eu não podia lavar uma louça porque ele estava trepando nas coisas. E eu tinha que cuidar para ele não se matar, não cair e se machucar. E aí eu ficava, meu Deus. Então, assim, a gente acaba sendo engolida por essa rotina. E a partir do momento que eu comecei até a calma de olhar para ele com outros olhos e começar a me conectar com ele, hoje ele me ajuda em tudo. Hoje ele é meu parceirinho. Ele me pega pela mão, ele faz tudo. Essa noite, por exemplo, ele acordou chorando. E aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Porque o Lucas não é normal assim. E eu disse, filho, você tá com dor? Sim. E eu disse, aonde? Bari. Eu disse, Bari? Barriga? Sim. E eu disse uma palavra assim que eu nunca esperava que ele fosse tentar verbalizar, porque para mim é muito difícil. Uma criança falar assim. Tanto que o Lucas, eu até comentei no grupo que o Lucas, ele começou a falar palavras muito difíceis. Ele começou a falar encher, encaixar. Eu lembro que você falou. Lagarto, ele não falava uau, não falava água. E eu disse, mas meu Deus, ele fala coisas difíceis e não tá falando coisas fáceis, né? E eu lembro que a senhora me respondeu que era um bom sinal, que se ele podia falar palavras difíceis, ele falaria palavras fáceis. Que era pra mim continuar insistindo. Eu disse, vou continuar insistindo. Na hora do banho, eu continuava insistindo na água. Enchendo o quê, filho? De água, esperava ele me fazer algum gesto, né? Apontar para a água ou algo assim. Eu nomeava aquilo que ele estava me mostrando. E foi. Hoje, novamente, a professora. O Lucas falou água e acha para bolacha. Cheguei em casa, testei com ele, ele me respondeu. Fez de novo. Exatamente a mesma coisa. E o legal é que o Lucas, ele evoluiu tanto que ele fala aqui, ele fala na avó, ele fala na escola. Não é aquela coisa que ele fala só aqui, ou só na escola, ou só na avó. E em todos os lugares. Isso. E todas as pessoas que estão ao redor dele entendem. Por mais que às vezes ele fala algumas palavrinhas não da forma correta, ele se faz entender. Por todo mundo. E é super esperado. Idade de comunicação de 2 anos, então a gente tem que pensar como uma fala de uma criança de 2 anos. Ai, foi muito boa essa sua história. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Que você falou do investimento. Que você falou assim, poxa, falei com meu marido, foi o melhor investimento que a gente fez. Pagou tudo e ainda sobrou. Isso, exatamente. Porque assim, às vezes a gente se apega a valores, né? Por exemplo, eu não estava trabalhando. Então, meu marido, ele tem uma loja e ele estava sustentando a nossa casa, né? Então, assim, nós estávamos indo na fono, não estávamos vendo resultado.
E eu sabia que eu precisava, e eu disse assim para ele, vamos comprar esse curso. E aí ele me disse assim, Laura, mas eu acho que é um valor um pouquinho, né, salgado para você pagar por um curso de internet que você nem conhece a pessoa, né? E eu disse pra ele, não, Eduardo, eu senti verdade na doutora. O que ela falou no Fala Flix faz todo sentido. É uma coisa que você mesmo me falava e às vezes eu achava que era implicância, né? Que ele me dizia, o Lucas não fala porque você não dá tempo. E eu disse pra ele, a própria doutora comentou sobre isso, então, né, pra te ver o que eu tenho que fazer, né, então. E aí ele disse, bom, você que sabe. E aí eu decidi, vou comprar. E se você colocar na ponta da caneta, sobra. Pagou e sobrou. Os 2 meses de fono que eu paguei, pagou e sobrou dinheiro. Então, assim, foi o melhor investimento que eu pude fazer pro meu filho. E é uma coisa que você não vai fazer só uma vez por semana. É uma coisa que você vai fazer todos os dias que você puder. Então, assim, se você somar no final por dia, é um valor muito baixinho. Porque você tem uma fono todo dia. E se você tiver uma dúvida todo dia e mandar no grupo, por mais que, obviamente, a doutora tem todos os compromissos dela, então, às vezes, ela não vai responder no horário, né? Mas você sempre vai ter uma resposta. Não importa se é todo dia que você tiver uma dúvida. E tem outras, a Rayane também tá ali sempre. Sempre que você precisa, ela tá ali. Seja no grupo, seja no privado. Se você pedir alguma coisa, ela vai te ajudar. Ajudar a localizar as aulas. Isso, ajuda a localizar as aulas. Tem essa aula, mas a Rayane sabe onde está. Sabe onde está. Ela te localiza, ó, vai aqui, manda print para você achar, porque às vezes falando, né, não acha, às vezes alguma tá mais para baixo do que a outra. Então, assim, é um suporte. Não tá aparecendo para mim. Já fez isso? Ah, eu fiz, não é? Alana, dá uma conferidinha lá. Então, assim, você tem um suporte das meninas. Não é só da doutora. Você sempre tem um suporte todos os dias, 24 horas por dia. Então, para você ter isso, você tem que investir. E o valor super compensa e é super barato. Se você parar em pensar em questão de valores. Por você ver o teu filho se desenvolvendo, não só na fala, mas socializando melhor, você vê ele vivendo, ele conversando, ele evoluindo em tudo, ele sendo teu amiguinho, a tua família melhorando. Então, assim, é muito pouco. E no Fala Flix, assim, que é gratuito, então você já tem você já tem todos os resultados. Você já e tem se fizer sentido, né? Para quem fizer sentido, continue. Para quem falar assim, não, eu estou satisfeita com o Fala Flix, tá ótimo também. Eu falo que cada um tem que sentir a sua necessidade, né? Naquele momento. O importante é você ver e fazer algo para ajudar. A gente não pode ser omissa, né? Porque enquanto a gente não sabe, tudo bem, mas a partir do momento que você sabe, você percebe e você não faz nada, daí a situação muda um pouquinho. A situação muda. Então você... Até porque uma criança em defesa sem saber. Se a criança pudesse se virar e fazer sozinha, ok. Mas ele também não tem recursos para isso. Claro, então quando a gente não entende, é uma coisa. Eu mesmo não sabia, eu mesmo procurei ajuda e talvez não fui orientada da melhor forma possível. E hoje, com as orientações certas para o meu caso, para minha situação, ficou assim, a nota 10 o meu filho. Claro que vamos evoluir muito mais, ainda faltam algumas coisas, né? Mas é um processo que até agora eu tô super feliz. Porque a gente vai nesse papo de que cada criança tem um tempo, cada criança tem um tempo, ele vai falar, menino demora mais para falar, é normal. O meu falou com não sei quanto tempo, teu pai falou não sei o que, é de família. E realmente, cada criança tem um tempo, mas dentro do que é esperado da idade. É esperado para a idade. Então, assim, eles tentam alcançar os marcos de desenvolvimento nas idades. Isso pode mesmo. ser um atraso pequeno, pode ser um atraso grande, mas você tem que enxergar e ajudar. Porque, como eu disse para o meu pediatra, quando eu levei o Lucas na primeira avaliação, doutor, se tu me disser que ele tem alguma coisa, algum problema, autismo ou apraxia da fala, não tenho problema algum com isso. O meu problema é eu não enxergar e não conseguir dar a ajuda que ele precisa. Porque um diagnóstico não define. Um diagnóstico não define. É o que você vai fazer que vai definir tudo. É a tua atitude das dificuldades, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha muito isso em mente e até o doutor me disse assim, Laura, nem todo atraso de fala é autismo. Mas todo atraso de fala você tem que investigar.
Então, assim, leva na fono, vai atrás, porque tu vai ter um norte melhor. E realmente, quando eu encontrei o programa e me encontrei dentro do programa e consegui ajudar o meu filho, eu tive não só o norte, eu tive tudo, o país inteiro, vamos dizer assim. Eu tenho tudo hoje, eu tenho todo o suporte que eu preciso, eu tenho todas as aulas, a gente tem as mentorias, né? Às vezes eu não consigo acompanhar ao vivo, mas fica tudo gravadinho ali. Mudou alguma coisa aqui, peraí. Aí. Fica tudo gravadinho, então assim, é maravilhoso. O meu filho não falava vovó. Hoje a minha sogra se chama Jessi, ele chama Ixi. Ixi. Eu, inclusive, ia falar que você tá com um fã-clube aqui. Várias pessoas já comentaram dizendo, porque ele me chama de Didi, eu sou a Dinda dele, eu sou a Dinda do Lucas. Ela é uma mãe maravilhosa. Tô adorando. Eu tive muito apoio, por exemplo, da Dinda do Lucas, assim, tanto dela quanto da outra Dinda, todas elas me ajudaram muito. E hoje ele fala, Didi, chama a Didi, leva a Didi pela mão, uma coisa que ele não fazia antes. E hoje ele faz, então, assim, todas as pessoas ao redor dele percebem a evolução dele e ficam felizes. Porque, de certa forma, elas também são, né, sentem a felicidade por passar por esses momentos. Porque não é só a mãe que quer que ele fale, né? Não. Todo mundo quer. A minha sogra, eu escutar ele chamar o pai, ele não falava papai quando ele começou o curso. Ele fala pai, papai. Às vezes eu até brinco com ele, filho, você é da mamãe ou do papai? E ele, papai. Então, meu marido se derrete. Porque é o sonho, né? Você escutar chamar a mamãe, você escutar chamar papai, a vovó chamar. Então, assim, as Dinda que estão sempre ali, que ele chame. Então, todo mundo fica feliz com a evolução dele. É maravilhoso, assim. É um curso que eu indico de olhos fechados. Eu só tenho gratidão. Gratidão à doutora. Porque realmente muda vidas. Assim, mudou a minha vida. Quando eu assisti a primeira live, eu disse um dia, vou ser eu, a mãe, que vou dar esse testemunho. E hoje sou eu aqui dizendo para vocês que realmente funciona. A doutora é maravilhosa, a equipe é maravilhosa. Se você colocar tudo em prática, tudo, dá certo. Dá certo, sim. E é incrível. O programa é incrível, feito por uma profissional extremamente capacitada, extremamente humana. Assim, não é coisa para vender curso, até porque nem precisaria, né, doutora? Já tenho a senhora é muito requisitada, não tem nem espaço na agenda. Então você vê que a pessoa faz porque ela quer ajudar o maior número de crianças, porque ela tem amor por o que ela faz. Então só por aí você já vê que é uma coisa diferente. Então confiem no processo, confiem na doutora, confiem em vocês, na capacidade de vocês, porque às vezes eu duvidava que eu estava fazendo certo, às vezes eu duvidava se ia dar certo, se eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu fui. Fui do jeito que dava. O potencial do filho também, né? Porque as crianças têm potencial. Tem muito. A gente precisa direcionar para poder aprender. Exatamente. Mas assim, confiem no processo, confiem na doutora, confiem no curso e façam que vai dar resultado. Talvez uns vão demorar mais, outros menos, mas vai dar resultado. Não tem como não dar resultado. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por toda a sua dedicação com o seu filho, com a sua família. Foi incrível. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo. Um grande beijo. A sua live foi ótima. Obrigada. Foi linda. É, doutora. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Mães, mais uma live de inspiração maravilhosa. Eu amei, eu me emocionei. Todos os dias aqui eu tenho ficado emocionada. Porque, como eu disse para vocês, quando a gente faz isso todos os dias, parece que a gente não percebe o quanto está impactando cada mãe, cada família. E essa semana eu tive a certeza que o impacto é grande e que as mães estão aprendendo, mas não é só a destravar a fala do filho, tem realmente mudado as famílias. Então é maravilhoso e é completo. E agora vou responder as perguntas. Para quem está perguntando sobre o curso, onde faz inscrição, valores, todos esses detalhes estarão no FalaFlix. Mas lembre-se, FalaFlix, ele é totalmente gratuito. Você faz, é parte prática para você colocar em prática.
de acordo com a sua rotina, do jeito que você conseguir, para você ver os primeiros resultados. Então, é isso que eu quero de você agora. Eu quero que você vá gratuitamente participar e colocar em prática. Porque muitas de vocês que estão aqui vai chegar no FalaFlix e não vai fazer todas as aulas. E ainda vai falar assim, poxa, será que dá certo? Ou, eu já tentei de tudo, mas se você não fez as 3 aulas, você não tem o acesso à metodologia que eu estou te passando. Então, você precisa, sim, fazer as 3 aulas e colocar em prática as 3 aulas para você ver os resultados. Muitíssimo obrigada por todos vocês que estão aqui, mas agora eu ainda vou responder as perguntas. FalaFlix, vocês têm que fazer inscrição no link da bio. E é gratuito. 3 aulas gratuitas. Minha filha tem 1 ano e 11 meses e ela fala apenas palavras que duplicam a mesma sílaba. O resto, ela fala a primeira sílaba das palavras. Como agir? Bruce, sempre falar corretamente com ela. Então, o carro, ela fala K e você começa então a falar K para ela falar ro. E depois você junta de novo. Carro! Tem sempre que dar o modelo correto. Muitas vezes a gente fala igual a criança. Eu estava comentando com as mães do programa hoje, que tem aqui uma babá no prédio. Eu subo com ela, todo dia a gente meio que tá no mesmo horário no elevador. E ela fala totalmente errado com a criança. É bichinho, venti. Tolo? Você quer tolo? Seu talinho. Ela fala totalmente com trocas. E o que a criança vai aprender? Vai aprender a falar com trocas. E isso é o mais difícil depois de conseguir consertar. E falar somente palavras que duplicam, mamã, papá, dadá, teté, tatá, não é esperado para essa idade. É um atraso já, porque nessa idade a criança precisa falar outras palavras e ter um vocabulário de mais de 50 palavras de forma espontânea. Meu neto autista pode ser ajudado por mim, mesmo que eu não tenha oportunidade de encontrá-lo diariamente? Sim. Você tem várias, inclusive, avós e mães de crianças autistas que estão no programa Filho que Fala. O que você vai fazer? Você vai separar sábado e domingo. Sábado e domingo, você vai ensinar a mãe para que ela também possa fazer, principalmente nos horários da rotina. Porque o horário da rotina é muito importante para que você tenha a atenção da criança. E a senhora começa trabalhando já, direto contato visual. Por quê? Porque a criança precisa dessa base para ela conseguir evoluir. Meu filho tem 2 anos e 2 meses, somente emite sons e solta palavras quando quer. Não é esperado, tá? Nessa idade é esperado que a criança tenha mais de 200 palavras, que ele tenha gestos, que ele consiga se comunicar de alguma forma e ainda com as palavras. Por quê? Porque a criança percebe que a comunicação, fazendo sons, fazendo gestos, ela é essencial para ele conseguir o que ele quer, como se fosse um reforço. Eu comunico e eu recebo em troca aquilo que eu quero. E para isso, você precisa dar alguns passos para trás. Primeiro, reconhecer qual será que é a real dificuldade dele. Será que ele está fazendo contato visual? Será que ele já faz o gesto? Se ele não fala, ele tem pelo menos os gestos? Se ele não tem, precisa começar a ensinar o gesto, as onomatopeias, formas que ele consiga essa ponte, esse alicerce para conseguir chegar na fala. Falar embolado é apraxia da fala? Não. Falar com muitas trocas, falar embolado, são muitas trocas nos sons da fala. A apraxia da fala é um diagnóstico que ele vai ser a partir de 3 anos de idade, somente para as crianças que estão em terapia intensiva, que não deram resultado na terapia intensiva, e ele é um diagnóstico diferencial. Muito possivelmente ele está associado a algum outro transtorno, porque ele é uma comorbidade de transtornos e ele também pode aparecer isoladamente na criança. Criança que não tem nenhum outro transtorno, mas tem a apraxia.
Meu filho tem 1 ano e 11 meses, não fala nada. Mas é mexilhão, não para, super agitado, não gesticula. Você precisa primeiro entrar na brincadeira dele. Por quê? Porque ele, pelo que você está me dizendo aqui, ele não tem uma brincadeira organizada. Então você vai ter que organizar a brincadeira dele. Como você vai fazer isso? Sempre, sempre, sempre. Primeiro você começa imitando ele e direcionando. Então, se ele sai correndo pela casa, você sai correndo com ele, mas tem que nomear o que ele está fazendo, você tem que narrar o que ele está fazendo e direcionar para uma aprendizagem, que é a variação. Então, primeiro a gente faz aquilo que a criança gosta e faz uma variação da brincadeira no caminho. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele possa aprender. E veja também quais são esses limites que você mesmo está cedendo. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, ele mexe em tudo, ele é muito agitado, mas a criança joga o brinquedo no chão e vai pegar um outro e você não direcionou, por exemplo, para ele guardar. Por quê? Porque a criança precisa desse direcionamento. Sozinho ele não vai fazer, nem adulto guarda as coisas toda hora e a criança também não. Mas para aprender, isso é importante. Então você precisa direcionar para guardar e depois pegar outro. Sabe quando às vezes a caixa de brinquedos estão todos os brinquedos jogados tudo junto na caixa? Isso também faz com que a criança fique cada vez mais agitada. Então a gente às vezes precisa pensar: como está essa rotina da casa? Como está o estímulo que eu tenho dado? Como está as aprendizagens que eu tenho oferecido? Só depois a gente vai falar assim, poxa, arrumei tudo e realmente ele é agitado. Porque ele continua correndo para todo lado. Então sempre tem que fazer essas análises. Meu filho tem 2 anos e 3 meses, responde a comandos, imitam algumas músicas, fala algumas palavras como água, mamã, papá, e reconhece todo o alfabeto e fala números de 1 a 10. Preciso ficar preocupada? Deixa eu ver como que ele fala. 2 anos e 3 meses, responde a comandos, imita algumas músicas, fala... Sim, precisa ficar preocupada. Sabe por quê? Não é esperado ele falar só algumas palavras. Dessa forma que você falou, ele tem uma fala não funcional. Então, falar de 1 a 10, o que ajuda ele nessa idade? Você falou uma outra coisa, o alfabeto, saber o alfabeto todo. O que ajuda ele nessa idade? Não ajuda. Ele tem palavras não funcionais que não fazem ele se comunicar e ainda preenche o espaço de comunicação dele. Porque ele poderia aprender novas palavras para se comunicar, mas ele fica nessas aprendizagens não funcionais. Você só precisa ver se isso também não é um hiperfoco, porque tem algumas crianças que gostam muito de estudar o alfabeto, os números, e se eles gostam, tá tudo bem, mas você tem que usar isso a seu favor. Você usa essas pecinhas do alfabeto para chamar a atenção da criança, para que ele olhe para você. Porque se você tentar inserir brinquedos que ele não gosta, ele não vai te dar atenção. Então, usa aquilo que ele gosta, mas ensine o que precisa. E seu filho tem um atraso, sim. Doutora, minha neta faz 4 anos e não fala praticamente nada. Ela é autista nível 1. Esse curso ainda deve ser se serve para ela. E sim, então como eu disse antes, no programa Filho que Fala, tem muitas mães que têm os filhos que estão dentro do espectro do autismo. Tem mães que nem imaginavam a partir do curso, que nós temos aula com psiquiatra infantil, com neuropediatra, com terapeuta ocupacional, comigo, e tem vários outros especialistas. E de acordo com as aulas, as mães vão percebendo, vai acendendo um sinal de alerta e elas procuram por um diagnóstico. E algumas crianças foram diagnosticadas após o programa Filho que Fala, e daí elas já sabem o caminho. Porque você é uma dela, Maria? Não sabia.
Mas aqui tem a. Mas não que recebeu o diagnóstico agora, né? Você já tinha o diagnóstico. Mas que eles conseguem daí ter a luz de qual é. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estimular? Porque o que eu ensino, eu sempre falo, é para crianças. Mas o meu é autista, mas o meu é. Não tem problema. Por quê? Porque o que eu ensino é para crianças. O que crianças precisam aprender. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero inclusão, eu quero que meu filho esteja na escola. Tudo bem, ele vai estar na escola. Mas então, vamos ensinar tudo o que ele precisa aprender, que uma criança precisa aprender. A gente não precisa ficar separando, esse não vou ensinar aqui, porque ele não tem condições de aprender. Eles têm. E eles aprendem. E eles evoluem. Então, teve mães essa semana, hoje mesmo, uma mãe que falou assim, olha, meu filho foi elogiado na TO, na terapeuta ocupacional, e ele é um autista, nível 2 de suporte, porque ele voltou das férias, falando mais palavras, ele aprendeu palavras. Então, isso é uma grande evolução. A Maria Dias aqui falando também, ó, meu filho é nível 2 e já tive várias evoluções. Tem crianças que aprendem gestos, tem crianças que aprendem as onomatopeias. Você sempre vai ter que reconhecer onde meu filho está. Quais as lacunas, que as mães tanto falaram aqui das lacunas. Quais são as lacunas que estão abertas do meu filho? São essas que eu preciso fechar. São essas que, se você não fechar, seu filho não continua evoluindo. Então é melhor que você feche, para que ele possa dar os próximos passos. Mães, amanhã temos mais uma live de inspiração, mas eu não quero que você se perca no meio do caminho. Porque hoje você está aqui. Hoje já tem aqui um público menor do que do primeiro dia. Por quê? Porque algumas mães ficaram pelo meio do caminho. E eu não quero que você fique. Toda vez que você pensar em desistir, você lembre qual é o nome da sua estrela do norte. É a sua estrela guia, é o nome do seu filho. É o seu filho quem vai te guiar. É o seu filho quem vai te dar forças para você continuar. Você viu que essas mães, elas fizeram escolhas. Foi difícil? Foi, mas elas lembraram. Lembraram do filho. Quando pensei em desistir, eu lembro do meu filho para que você continue. Continue. Olha, tem mais uma mãe aqui, ó. Sou do programa Filho que Fala. Quando comecei o curso, minha filha não falava nada. Agora fala de tudo e fala frases. É exatamente sobre isso. Mas você mudar, inclusive, o seu comportamento, você ter que colocar mesmo o seu tempo de qualidade com o seu filho. Isso vai exigir de você algum momento. Eu não estou aqui para dizer que vai ser passe de mágica, porque não é. Mas são momentos valiosos. Momentos que vai conectar você com o seu filho e com a sua família. Ai, que bom! Ela repete tudo. Que bom, sou muito grata, vale a pena. Amei. Muito obrigada. Até amanhã. Um grande beijo.